Olá, um dos principais pilares da desigualdade social no Brasil está relacionado à questão da tributação, dos impostos que nós pagamos. Atualmente, no Congresso Nacional, existem dois projetos para reformular, fazer uma reforma tributária. E o governo brasileiro, o governo Bolsonaro, ainda vai apresentar um novo projeto. E nós, que queremos uma tributação que possibilite diminuir a desigualdade social no Brasil, que possibilite diminuir a concentração de renda no Brasil, vamos também apresentar o nosso projeto. A tributação hoje ela ocorre muito mais sobre o consumo do que sobre renda e patrimônio. E o que é que significa isso? Significa que aquelas pessoas que recebem menores salários pagam proporcionalmente mais impostos do que quem recebe altos salários ou que tem altas rendas. Por exemplo, se você compra uma TV que custa R$1.000 e você tem um salário de R$1.000 e você paga, embutido no preço dessa TV, 30% de imposto, você vai estar pagando, então, pela TV, R$300 de imposto. Se você ganha R$1.000, isso vai equivaler a 30% do seu salário. Para um trabalhador que ganha R$10.000, isso vai equivaler a apenas 3% do salário dele. Se alguém tem uma renda de R$100.000, isso vai equivaler a 0,3% da sua renda. Portanto, quanto mais você ganha, menos você paga proporcionalmente de imposto. E isso é injusto. A maioria dos países hoje, elas procuram tributar mais a renda e o patrimônio do que o consumo. No Brasil, os ricos pagam menos imposto do que os pobres e a classe média. Pois é. Dá um exemplo muito claro. Aquelas pessoas que recebem R$300.000 por mês, por exemplo, deixam de tributar 82% a sua renda. Ou seja, elas só pagam imposto em cima de 18% desse total. As pessoas que recebem dividendos, elas não tributam imposto, enquanto a classe média paga 27,5% de imposto. O Itaú, por exemplo, ano passado, ele teve um lucro de R$30 bilhões. Parte desse lucro ele distribuiu entre seus sócios em forma de dividendos. Esse dinheiro, recebido pelas pessoas físicas em forma de dividendos, não pagou um único centavo de imposto. E é preciso que se diga que 82% da renda dos 0,01% da população brasileira, ela é proveniente de dividendos, ou seja, os mais ricos do nosso país não pagam imposto sobre dividendos. É preciso que se diga também que apenas o Brasil e a Estônia não pagam imposto sobre dividendos. O resto do mundo, todos os países do mundo, os dividendos são tributados. Tributar sobre a renda dos mais ricos não é uma questão ideológica, é uma questão de justiça fiscal, e justiça social. A gente só pode distribuir riqueza quando os mais ricos pagam impostos proporcionalmente igual aos mais pobres. E que esse dinheiro da tributação passe a ser investido na diminuição da desigualdade social através do financiamento da saúde, da educação, da moradia, do transporte. Portanto, isso não é uma questão ideológica. E para demonstrar isso, a gente vai dar o exemplo de alguns países do mundo, países capitalistas desenvolvidos. Vamos começar pelo imposto sobre grandes fortunas, que é uma coisa que aqui no Brasil parece coisa de comunista. Todo mundo, quando fala imposto sobre grandes fortunas, quer logo ideologizar a discussão. No Congresso Nacional existem 4 propostas de imposto sobre grandes fortunas. A mais antiga, do senador Paulo Paim, do PT, que foi apresentada em 2015 e que até hoje não foi colocada em discussão. E existem 2 propostas mais recentes. Vou dar uma olhada aqui no nome dos autores para a gente não cometer nenhuma injustiça. Os 2 mais recentes é do senador Plínio Valério, do PSDB, e da senadora Elisiane Gama, do Cidadania. As 2 propostas prevêem alíquotas de 1% sobre as grandes fortunas e ainda há uma outra proposta de auditores fiscais, que nesse caso eles preveem uma tributação escalonada. Quanto maior a fortuna, maior o imposto. E colocam três taxações, uma de 1%, 2% e 3%. Segundo a Forbes, o Brasil tem 250 bilionários que cresceram o seu patrimônio de 2014 para 2019. Em 2014 eles tinham 300 bilhões de reais, em 2019 passaram a ter 1,2 trilhões de reais, ou seja, 4 vezes o patrimônio que tinha em 2014. Segundo o FENAFISCO, caso o Brasil resolvesse tributar a renda e o patrimônio dessas pessoas, arrecadaria aproximadamente 115 bilhões de reais.
Outros países, eles já tributam renda e patrimônio. A França, por exemplo, tributa desde 1982. Né? Lá tributa os 1% mais ricos da França. E tem uma arrecadação aproximada de 5 bilhões de euros. A Austrália, por exemplo, ele tributa renda e patrimônio e é em 10%. Né? Então, a tributação de 10% sobre patrimônio. E nos Estados Unidos agora há uma discussão sobre a tributação do patrimônio e a proposta de que aqueles que têm um patrimônio acima de 50 milhões de dólares pagaria uma tributação de 2%. Aqueles que tivessem patrimônio acima de 1 bilhão de dólares pagaria tributação em cima de 6%. Tributar a herança também é uma coisa muito comum, né, no mundo inteiro. E se baseia, inclusive, na própria ideia, né, da economia liberal, né, de meritocracia. Né? Não pode haver meritocracia quando alguém recebe de mão beijada uma grande fortuna. O Brasil tributa herança em 4%, o que é muito baixo. Em outros países, essa tributação chega a 60%, como é o caso da França. Os Estados Unidos e a Inglaterra, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, entre 1950 e 1970, chegaram a tributar quase 90% heranças. Né? Os Estados Unidos hoje e a Inglaterra tributam em 40% a herança. Outros países, como a Alemanha, por exemplo, tributam em 50%. Luxemburgo, 48%. Japão, 55%. Então, comparado com o Brasil, que é de 4%, né, não existe comparação. E a proposta que se tem é que se faça essa tributação de forma escalonada. Quanto maior a herança, maior o tributo. Em relação à taxação de dividendos, como eu disse antes, só o Brasil e a Estônia que não tributam dividendos. O mundo inteiro tributa. Dos países da OCDE, o que tributa menos é a Nova Zelândia, com 6,5%. Né? Mas nós temos, por exemplo, a França, que tributa em 44% os dividendos. A média dos países da OCDE é de 25%. Então, passar a tributar dividendos no Brasil, né, seria muito importante para que a gente pudesse arrecadar de quem realmente, né, ganha dinheiro nesse país, dos mais ricos, e investir na melhoria das condições de vida dos mais pobres. Para a gente ter uma ideia, o IPEA fez um levantamento de que, se no Brasil nós tributássemos proporcionalmente igual à alíquota do imposto de renda, entre 15% e 27,5%, o Brasil poderia arrecadar aproximadamente 40 bilhões de reais. Bom, outros impostos podem ser reestruturados. Por exemplo, o imposto de renda. Não é possível que alguém que ganhe 5 salários mínimos pague 27,5% e aquele que ganha 60 salários mínimos paga a mesma coisa. Né? Então a gente precisa reestruturar, e existe uma proposta de reestruturação da alíquota do imposto de renda para que quem ganhe menos não pague imposto ou pague menos do que paga hoje. E para quem ganha mais, para compensar, pagar um imposto, uma taxação maior, como é em outros países do mundo. Um outro imposto também que é importante ser discutido é o ITR, o Imposto Territorial Rural. Né? Graças, é claro, ao poder político que o agronegócio tem no Brasil, né? o ITR pago aqui no Brasil é uma piada, né? De tão baixo que é. Existe um estudo de que se o Brasil modificasse a forma do cálculo do ITR, ele poderia aumentar o imposto em 11 vezes. Hoje, a arrecadação que se tem do ITR, nacionalmente, por ano, né, é de 1,5 bilhões de reais. Com a mudança dessa forma de calcular o ITR, nós poderíamos chegar a 16 bilhões de reais. Então, por aí a gente vê a diferença, né, que isso traria para a arrecadação de tributos no Brasil. Quanto à questão da carga tributária, se discute muito aqui no Brasil. Sempre que se fala em carga tributária, o Brasil paga 34% do PIB em tributos. Você trabalha 3 meses por ano para pagar os impostos sem ganhar nada. Isso é verdade. Mas também é importante que se diga que aqueles países que têm uma carga tributária baixa, eles não oferecem nenhum estado de bem-estar social. Não existe saúde gratuita, não existe escola pública, não existe nenhuma política de bem-estar social, como existe, por exemplo, no Brasil. Então, se a gente quer oferecer um Estado que possibilite todas essas políticas públicas, né, a gente precisa realmente ter uma carga tributária desse porte. Então, um exemplo. Né? Vamos pegar aqui alguns países onde existe um bom estado de bem-estar social. Países como, por exemplo, a Dinamarca. Né? Ele tem uma carga tributária de 45,9%. A França, de 45,8%. A Bélgica, de 44,2%.
a Finlândia e a Suécia de 44,1%, muito acima da carga tributária brasileira, que é de 34%. Mas também a gente pega os outros mais baixos, né? Por exemplo, a África hoje tem uma carga tributária de 17%, mas as condições sociais da África são terríveis, né? O Chile, que com a política implantada lá, inclusive pelo próprio Paulo Guedes, quando da época da ditadura militar, né, do Pinochet no Chile, né, que acabou com o estado de bem-estar social do Chile. Hoje, o Chile tem uma carga tributária de 23%, mas ele não tem escola pública, ele não tem saúde pública, então ele não oferece aos pobres nenhum aparato social, né, e não oferece porque a carga tributária é muito baixa e não tem como manter essa carga tributária. Então, no Brasil, quando a gente defende que deve ter uma carga tributária menor, né, a gente está dizendo o seguinte, que a gente não quer um Estado presente na vida das pessoas. A gente não quer uma educação pública, a gente não quer uma saúde pública, né? A gente não quer Bolsa Família, a gente não quer nenhuma política assistencial. Então, é isso, quando a gente discute carga tributária, temos que pensar nessa perspectiva. É importante também que se diga, e a gente falou isso no nosso primeiro vídeo, é que os tributos brasileiros eles estão sendo o quê? Canalizados para pagamento da dívida pública. É por isso que a gente também não tem um Estado mais eficaz, né, na saúde pública, na educação, porque o dinheiro que poderia ser investido na educação e na saúde está pagando título da dívida pública. Discutir a reforma tributária hoje é fundamental, até porque, né, como disse, existem propostas que vão ser discutidas e vão ser aprovadas no Congresso Nacional. Essas propostas elas não mexem na questão principal da reforma tributária, que é a questão da tributação de renda e patrimônio. No momento em que a gente votar essa reforma, a gente vai estar dizendo se a gente quer manter a desigualdade existente em nosso país, se a gente quer que os trabalhadores e a classe média continuem pagando mais imposto do que os ricos desse país, né? E por isso que está sendo apresentada uma proposta. Essa proposta ela foi escrita, né, por mais de 42 especialistas. Essa proposta está sendo transformada em projeto de lei para ser apresentado no Congresso Nacional, né? E a gente precisa estar ciente dessa proposta. O trabalho que originou essa nova proposta chama-se Reforma Tributária Necessária, Diagnósticos e Premissas, que vocês podem encontrar na internet, né, gratuitamente. Essa proposta ela prevê uma tributação de renda e patrimônio para uma parcela ínfima da nossa população. Essa proposta vai incidir sobre 0,09% da população brasileira, ou seja, não é nem 0,1%, é 0,09% da população brasileira. E esses super ricos do Brasil, que não pagam imposto no Brasil, né, são aqueles que têm uma renda mínima de R$60 mil por mês. Então, quando a gente está falando dessa proposta, aquelas pessoas que são assalariadas, aquelas pessoas que estão na classe média, que ganham 10 mil, 15 mil, 20 mil por mês, né, não serão atingidas. Aliás, serão atingidas de forma positiva, porque na proposta apresentada por esses especialistas, ela retira do pagamento do imposto de renda quem ganha até 4 salários mínimos. Ou seja, hoje no Brasil, quem ganha de 4 a 5 salários mínimos paga 27,5% de imposto. Né? Quem ganha de 3 a 4 salários mínimos no Brasil paga 22,5% de imposto. Então, essa parcela da população deixaria de pagar o imposto, mas aquelas pessoas que têm uma renda até R$60 mil, aliás, que tem a renda superior a R$60 mil, passaria a pagar um imposto maior, mais escalonado. É por isso que é importante que a gente tome conhecimento dessa proposta, para que a gente possa defendê-la, né, e melhorar as condições de vida da nossa população, porque agora nós vamos ter, né, uma crise econômica que vai durar muitos anos. Essa nova proposta, que será apresentada no Congresso, ela prevê arrecadar 270 bilhões de reais, que vai ajudar muito a reerguer esse país. Lutar para aprovar o projeto de lei apresentado por esses 42 especialistas é fundamental, se a gente não quiser que os trabalhadores e os 53 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza no Brasil paguem a conta dessa dívida. Essa crise ela vai aprofundar muito e a gente precisa estar consciente, né, do nosso papel enquanto cidadãos. Bom, vamos ficando por aqui. Espero que esses vídeos tenham ajudado a refletir sobre a questão econômica, a importância da gente ter uma política econômica não que corte mais recursos da educação, da saúde, da moradia, mas muito pelo contrário, né, que a gente passe a investir, né, em educação, em ciência e tecnologia, em saúde, né, e passe a arrecadar de quem realmente, né, detém a riqueza desse país e passe a distribuir para aqueles que realmente não têm a menor condição de sobrevivência.
Hoje, 53 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. Né? Então, essa não é apenas um dado estatístico, isso é vida humana, isso é sofrimento, e o poder público tem a obrigação, né, de amenizar e até resolver esses graves problemas sociais. Vamos ficando por aqui e fiquem em paz.